Essa questão número 12, que tem aqui os foguetes, ela deu aqui um probleminha. Sabe o que foi? Para resolver essa questão, você precisa saber a fórmula da área do círculo. E a fórmula da área do círculo é um assunto de pelo menos 8º ano. É fora do programa. Eu acho que o professor que botou essa questão aqui deve ter levado uma chamada por causa disso, tá? A área do círculo, meu amigo, não é ensinado no 5º ano, nem no 6º ano, nem no 7º. É isso aqui. Você tem um círculo e você conhece o raio dele. Tem a medida lá em metros ou em centímetros, não importa. Vamos chamar esse raio de R. Quanto vale a área ocupada por esse círculo? Essa área aqui. Tem uma fórmula para isso. A área do círculo é isso aqui. Π vezes o raio ao quadrado. πr2. Onde esse π aqui é um número irracional. Eu vou colocar somente com 2 casas decimais, tá? Esse número π, com 2 casas decimais, ele é aproximadamente igual a isso. 3,14. Só que o número π, na verdade, você não precisa saber isso para resolver o problema, mas esse número aqui, ele tem infinitas casas decimais, tá? Ele começa assim, 3,14, 15,92,65. Eu só sei de cabeça até aqui, tá? Mas tem gente que sabe aí até 100 casas decimais. Tem até no livro dos recordes, cara que consegue lá saber lá, sei lá quantas centenas de casas decimais do número π. Mas pra gente, isso aqui, para as pessoas normais, 3,14, tá? Eu não sou bem normal não, eu vou um pouquinho mais além, tá? Mas na verdade não é mérito nenhum você conhecer mais um monte de casas aí. É mérito que a pessoa tem que ter um poder de memorização violento, né? Então, 3,14 é uma aproximação boa, que inclusive esse problema está falando isso. Que coisa chata, né? Isso aqui não é matéria de 6º ano, nem de 5º. Então essa questão aqui deveria ser anulada. Eu não sei se ela foi anulada. Eu não acompanhei isso lá no site do Colégio Militar de Santa Maria. Não fala nada de anulação, tá? A questão lá, tá o gabarito lá, correto, que acho que é letra E. Eu vou fazer, tá? Mas infelizmente tem que saber essa fórmula aqui para poder resolver. Então olha a historinha. O maior poder de fogo da Força Terrestre Brasileira, o Astros 2020, é um sistema universal de foguetes de artilharia para saturação diária. Com o passar dos anos, os avanços tecnológicos viabilizaram diversas possibilidades de emprego do sistema com o objetivo de não ficar para trás em relação aos seus concorrentes. É defesa antiaérea, né? Esse novo sistema brasileiro dá continuidade à qualidade já reconhecida deste produto e incorpora mais tecnologia e eletrônica, blá, blá, blá. E finalmente vem anunciado do problema. Entre as inovações mais significativas do Astro 2000 está a capacidade de ser lançado de sua plataforma o míssil tático TM-300, o qual é capaz de carregar uma carga de 200 quilos a até 300 quilômetros de distância e com margem de erro no máximo de 30 metros. Tal capacidade de alcance e precisão supre a demanda de redução de danos colaterais, ou seja, evita atingir áreas não previstas de serem alvejadas. Se o alvo é o X, aqui é o alvo. Então, se o alvo é o X do centro da circunferência acima, essa aqui, né? Ela, na verdade, estava acima, mas eu refiz o desenho mais para baixo para poder caber aqui na tela. Então, determine a área dentro da qual poderá ocorrer o impacto do míssil. Use π igual a 3,14. Então, o alvo é X, mas ele fala que tem ali um erro de até 30 metros, né?
aqui, com margem de erro de no máximo 30 metros. Então, se o foguete está mirando aqui, o foguete pode cair em qualquer local de dentro desse círculo. Vai cair praticamente em cima do alvo, né? Então ele quer saber qual é a área dentro da qual poderá ocorrer o impacto. Tem que saber a área desse círculo. É isso aqui que ele quer. A área que poderá ser atingida é essa área toda aqui. Porque ele tem uma precisão de 30 metros, quer dizer que ele pode cair aqui, pode cair aqui, pode cair aqui, pode cair aqui. Você está mirando aqui, mas ele pode cair em qualquer lugar do interior desse círculo. A área total ocupada é a área desse círculo. Qual é a mesma fórmula da área do círculo? πr2. πr2. Tem que pegar π, que é 3,14, multiplicar pelo quadrado do raio. E o raio foi dado, ó, 30 metros. Só que olha só, ele está aqui com as medidas em valores diferentes, né? Tem medida aqui em milímetro quadrado, decímetro quadrado, quilômetro quadrado, metro quadrado e decâmetro quadrado. Ó, vamos fazer normalmente aqui com metros e depois a gente vê qual desse que corresponde, né? Fazendo com metros, quanto é que vai dar essa área? A área vai ser π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Fazendo com metros, vai ficar 30 ao quadrado. 30 ao quadrado. E quanto é 30 ao quadrado? 30 ao quadrado é 30 vezes 30. O quadrado de 30, né? Que dá quanto isso? 900. Então, isso aqui dá 3,14 vezes 900. Mas aqui a gente calculou em metros. No caso aqui, metros quadrados, né? É área. Metro vezes metro vai dar metro quadrado. E 3,14 vezes 900, isso vai dar 3,14 vezes 900. Eu vou pegar esse 0 aqui e vou matar as casas decimais. Vai ficar a mesma coisa que 314 multiplicado por 9. Pronto. 314 multiplicado por 9, isso aqui vai dar 36, vão 3. 9, 3, 12, vai 1. Aqui 27 mais 1, 28. Então isso aqui deu 2.826 metros quadrados. 2.826 metros quadrados. Onde que tem isso aqui? Todo mundo tem 2.826, né? Só que nenhum tá igual a esse. Quer dizer, aqui tem um que está em metros quadrados, mas ele está diferente, né? Aqui a gente achou 2.826 e esse aqui está marcando 282,6 metros quadrados. Tá errado. Aqui está 10 vezes menos do que isso, né? Então, essa D aqui está errada. Qual das outras será a certa, hein? Se não fosse quadrado, se fosse metro, você ia passar de uma unidade para outra andando uma casa decimal, né? Por exemplo, se fosse metro, se você tivesse 2.826 metros, tô colocando aqui só um exemplo, não é isso aqui não, tá? Se você quisesse saber em decâmetro, aí você ia andar para cá, você ia ter decâmetro, hectômetro, quilômetro, né? Cada unidade você anda para a esquerda aqui, uma casa. Usando unidades maiores, você anda para a esquerda com a vírgula. Então você ia ter 282,6 decâmetro. Se fosse hectômetro, que são 100 metros, você teria 28,26 hectômetro. Se fosse quilômetro, que é a próxima unidade, são os múltiplos do metro, né? Você ia andar mais uma casa, você teria 2,826 quilômetro. Então, quando você tem medidas de comprimento, você vai andando com a vírgula uma casa de cada vez. E aí você vai tendo as outras unidades, né? Se eu quisesse decímetro, aí você ia andar com a vírgula para a direita. Se você tem 2.826 metros, quisesse em decímetro, que é uma unidade 10 vezes menor, você ia andar com a vírgula para a direita uma casa. Então você ia ter aqui
2826 e coloca um zero, aí você teria o resultado em decímetro. Se você quisesse em centímetro, que é o próximo submúltiplo do metro, seria 28260 e colocaria mais um zero, então você teria em centímetro. Se você quisesse em milímetro, mais um, então 28260 e colocaria mais um, você teria o resultado em milímetros. Então você muda de unidade andando com a vírgula, para a esquerda ou para a direita. Só que aqui é metros quadrados. Qual é a diferença? É que quando você está trabalhando com área, você não anda uma casa de cada vez, você anda duas casas de cada vez. Se fosse volume, você andaria 3 casas, não é isso? Mas aqui área, você vai andar 2 casas. Então, o que interessa para o problema? 2.826 metros quadrados, a vírgula tá aqui, ó. Aí, se você quisesse, ó, eu vou fazer logo esse aqui que já é a resposta, tá? Tá na cara aqui. Você quer passar para decâmetro, então o decâmetro é acima do metro, é a próxima unidade, decâmetro quadrado. Então você ia andar 2 casas com a vírgula, ia ficar 2826 para ficar em decâmetro, não confundir com decímetro, hein? Decímetro é DM, decâmetro é DAM. Decâmetro quadrado, aí você ia andar 2 casas, então a vírgula está aqui, ela ia parar aqui. Se você quisesse hectômetro quadrado, você ia andar também mais 2 casas. Então você ia ter, com hectômetro quadrado, você ia ter a vírgula aqui, 2826, a vírgula ia parar aqui, ó. Então 0,2826. Se você quisesse quilômetro quadrado, aí você ia andar mais 2 casas, você ia ficar com isso aqui, 0, andando 2 casas, você ia ficar com 2 zeros aqui antes do 2, né? 2826. Então, para áreas, você vai andando de 2 em 2 com a vírgula. E aqui você já tem exatamente isso, né? 28,26 é isso aqui. A gente tinha isso aqui em metros quadrados, agora a gente tem em decâmetros quadrados. Pulamos 2 casas com a vírgula aqui. Então, 28,26, resposta correta, letra E de eco.